Começamos mais um programa do Pode Sim, da inclusão, para falar um pouquinho, pertinho de você. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Eliane Nuvem, do Instituto Você Nunca Andará Sozinho. Eu tenho a cor parda, meu cabelo é preto nos ombros, enroladinho, uso óculos. Meu óculos é marrom, estou com a cor de uma blusa verde. E este programa foi realizado pelo Instituto Você Nunca Andará Sozinho. Tem um fomento da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania, do Governo Federal. E hoje o nosso tema é bem legal. Com você, nós vamos falar sobre a saúde. E nós temos algum tema. A importância da atenção integral da saúde das pessoas com deficiência. A necessidade da promoção da saúde, da qualidade de vida e prevenção de agravos de todo o ciclo de vida da pessoa com deficiência. Orientação de cuidado necessário para as pessoas com deficiência. E hoje nós temos com uma pessoa bem legal, mas bem legal mesmo, que fala de inclusão. Uma pessoa com deficiência autista e a doutora Larissa. Prazer estar aqui com você. O prazer foi meu, Eliane, em receber esse convite, né, em poder falar sobre uma temática tão importante em que há bastante conhecimento, mas pouco, bastante conteúdo, mas pouco conteúdo que de fato trabalhe na quebra dos preconceitos, na quebra das percepções que as pessoas têm de nós. E aí, essa visão distorcida da pessoa com deficiência gera a nossa invisibilização e não garantia dos direitos. Mas antes de falar disso, vamos seguir os protocolos, né? Porque se estamos em um podcast falando de inclusão, nós temos que permitir que as pessoas com as suas diversas barreiras de deficiência possam estar aqui integradas. Então, me apresentando para vocês, né, eu sou uma pessoa que estou, neste momento, utilizando um casaco de cor vinho. Sou uma mulher, né, de cabelos longos, ondulados e loiros, e estou com uma maquiagenzinha bem leve. Queria também já propor aqui um conceito que eu venho trabalhando nas palestras que faço, que se refere a uma neurodescrição. Isso é importante no contexto da pessoa que tem deficiências sensoriais, como o transtorno do espectro autista, porque, de fato, possibilita entender com quem a gente se relaciona. Então, apresentando para vocês aqui a minha neurodescrição, eu sou uma mulher autista no nível 2 de suporte e que tem as seguintes comorbidades. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de processamento sensorial e transtorno afetivo bipolar. E é um prazer estar contigo hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre. E, doutora Larissa, para falar na questão de saúde, o que significa a atenção integral da saúde da pessoa com deficiência? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Sim, sim. Na verdade, nós, enquanto sociedade, aí eu estou falando uma opinião particular minha, pessoal, né, que deriva aí do que eu venho vendo ao longo do tempo, que se refere à visão que nós, enquanto sociedade, temos do conceito de saúde, né? Então, infelizmente, no nosso país, nós temos uma visão de saúde como sendo ausência de doença ou cura de doença. E, na verdade, não é isso. Saúde integral é você manter a pessoa em plenas condições de garantia dos seus direitos físicos, seus direitos de saúde física, saúde mental, saúde espiritual, e esse é um conceito da OMS, e saúde relacional. Então, tem um atraso do Brasil, né, no entendimento do que de fato é saúde. Que a saúde, na verdade, ela tem que ser preventiva integral e levar em consideração um modelo chamado biopsicossocial, que é o modelo que leva em consideração não só a questão física. E aí, no contexto da pessoa com deficiência, a gente tem que adicionar uma questão. Esta pessoa, por alguma característica que possui, apresenta-se em estado de deficiência em relação à sociedade. Então, quando eu for avaliar o direito à saúde dessa pessoa, eu, de fato, preciso garantir que ela tenha o direito à saúde respeitando as suas condições.
e tendo aí esse suplemento de saúde, né, esse suplemento de recursos que possam mantê-la em condição de igualdade com as demais pessoas. Então, é um conceito muito disruptivo ainda no Brasil. Infelizmente, não é assim, porque se fosse, de fato, adotado o modelo que a Organização Mundial de Saúde define como saúde, nós teríamos a saúde integral não só da pessoa com deficiência, mas de toda a nossa sociedade, que a gente sabe, Eliane, que infelizmente, nesse momento pós-pandemia, está muito adoecida. Então, acho que tem alguns conceitos aí que a gente precisa rever, né? E no aspecto de direito à saúde da pessoa com deficiência, além de toda a nossa normatização, né? Lei Brasileira de Inclusão e tudo que ali está previsto, mas o que está previsto ali só é uma garantia do que está previsto na Constituição e que, de fato, a gente não vê se efetivando por uma série de questões estruturais e da realidade do nosso país. É isso mesmo. E também lembrando que o autismo, né, doutora Larissa, não é uma doença. Não é verdade? Não é uma doença, né? Porque hoje as pessoas acreditam, muitos, que o autismo é uma doença. E não é uma doença porque não tem cura, não é isso, doutora Larissa? É um pouco além disso, né? Além de não ser uma doença, né, no conceito que a gente tem de doença, que é algo que debilita a pessoa, não é algo passível de cura porque é uma característica intrínseca de alguns indivíduos. Então, quando a gente fala de autismo como doença, e aí trazendo até uma curiosidade aqui, né, geralmente a gente usa esse sufixo ismo para falar de adoecimentos, né? A gente tem essa construção dentro do português. Falando do português, Eliane, porque eu tenho hiperfoco em linguística portuguesa e por isso trazendo essas curiosidades. Mas então, quando a gente fala de autismo, a gente pensa que é alguém que está em situação de inferioridade ou que apresenta alguma limitação adicional comparada a um conceito de normalidade. Então, nós temos as pessoas que estão eu vou fazer uma analogia, num espectro de normalidade, que a sociedade entende que são pessoas, entre todas as aspas, normais, e a gente tem pessoas ditas não normais, né? Que são, dentre elas, todas as consideradas pessoas com deficiência, mas a gente tem alguns recortes aí, enfim, diversos, que dariam uma novela. Mas, enfim, voltando à temática principal, então, o autismo é uma neurodivergência. Isso é muito disruptivo, Eliane, quando a gente fala de neurodivergência, porque o que a sociedade vê de nós é tão somente uma visão pejorativa de um autista em crise desregulado. Então, quando a sociedade fala de autismo, ela pensa num menino, é um imaginário coletivo de pensar em um menino, criança, dando uma crise e dando trabalho. Isso é a visão que a sociedade tem. E a gente acabou de vir, né, do mês mundial de conscientização sobre o autismo e, infelizmente, a gente avançou pouco no Brasil. Porque, de fato, as pessoas ainda pensam que é isso, Eliane. E, na verdade, não é. Gente, é uma neurodivergência como outras neurodivergências. No caso do autismo, nós somos, por força da lei Berenice-Piana, equiparado a pessoas com deficiência pelas comorbidades que o autismo nos traz e muitas vezes essas comorbidades vêm pela ausência de garantia do direito à saúde na primeira infância, pela ausência de garantia da legislação que nos daria o diagnóstico precoce para que a gente não tivesse as comorbidades. Então, é totalmente diferente do que imaginam, é só uma forma diferente de ser. Né, uma forma diferente de funcionamento cerebral e interação com o mundo externo e com esses traquejos sociais, né, essas regras sociais que para nós é muito complicado. Justamente. E falando, né, doutora Larissa, o autista, ele pode sim ser uma advogada como a doutora Larissa, pode ser um grande técnico de futebol, pode sim um médico, uma bailarina. E pode ter várias funções, não é verdade? E grandes profissionais, né? A pessoa com deficiência. Não é isso, doutora Larissa? Sim, Eliane, eu acho importante a gente falar disso, né? E trabalhando nesse conceito de desmistificação do que seria a pessoa autista, que a gente imaginando o autista como uma pessoa inválida e que vai passar a vida precisando de um benefício de prestação continuada. O objetivo não é esse. Quando a gente fala, inclusive, Eliane, no contexto de direito à saúde, faz parte dos direitos, né? Não só a saúde, mas a educação e o direito social ao trabalho, porque o trabalho é um direito da pessoa, né? E isso é uma coisa que a gente não sabe muito na sociedade. O trabalho é um direito social assegurado
por lei, a todas as pessoas, incluindo e com as proteções legais, né, todas as pessoas com deficiência que devem, enquanto sociedade, ter o seu direito assegurado. E aí, por isso, nós temos aí política de cotas, enfim, para de fato assegurar, né, isenções fiscais. Mas voltando um pouquinho, Eliane, eu queria fazer uma consideração. Quando a gente fala, né, nesse contexto de ser uma pessoa autista como alguém que pode ter qualquer profissão, gente, a pessoa autista com tratamento adequado, e eu falo isso porque hoje eu estou aqui ocupando esses lugares, e acho importante trazer para vocês os lugares que hoje eu ocupo na condição de pessoa autista, eles só foram possíveis porque eu tive acesso ao diagnóstico de saber que eu era autista. Porque antes disso eu não sabia. E antes de saber que eu era uma pessoa autista, a visão que eu tinha de mim era muito limitada. E que, inclusive, a visão do potencial que eu tinha. Qual era minha alta habilidade? Qual era o meu hiperfoco? No que eu era boa? Se isso tivesse sido feito na época escolar, a gente falando agora, Eliane, de direito à educação, se tivesse sido feito qualquer análise diagnóstica na época escolar, eu poderia ter tido todo um redirecionamento de carreira. Mas aí dizendo, né, que após o meu diagnóstico e eu fazer toda essa reflexão de saber quem eu de fato sou, né, quem é a Larissa, o que é a Larissa é autista e o que é a Larissa autista, que é diferente de uma Larissa que não se identificava como normal, porque sempre se sentia excluída, saber que era autista me gerou uma inclusão. E quando eu me incluí no contexto de ser uma pessoa autista, eu comecei, de fato, a ocupar os papéis que me eram mais caros, que era o que eu gostava de trabalhar com direito, né? Eu quase não advogava. Hoje eu presido a Comissão dos Direitos do Autista da OAB Subseção Taguatinga, sou secretária-geral da Comissão das Pessoas com Deficiência e Neurodivergentes do Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? Faço parte aí do corpo técnico da Frente Parlamentar do Down, né? Da Síndrome de Down, do autismo, de prevenção ao suicídio e fomento à qualidade de vida. Então, assim, isso só foi possível porque eu tive acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Então, eu trago esse exemplo aqui para mostrar para todos os autistas e para as mães de autistas que estão ouvindo aqui que sim, se a gente tiver garantido o nosso direito ao diagnóstico, o nosso direito à saúde, ao tratamento, nós podemos ser o que a gente quiser. Não é a nossa visão desregulada que define quem somos. Vamos regular, vamos garantir a saúde, a terapia, o diagnóstico para a gente ver quem está ali. A gente dá condições a essa pessoa, de fato, de fazer suas escolhas profissionais. E olha, Eliane, vou fazer um adendo. Nós temos habilidades, como o hiperfoco, que se forem muito bem aproveitadas e as situações de trabalho adaptadas à nossa realidade, nós somos excelentes profissionais. Inclusive, o Vale do Silício opta pela contratação de autistas na área de TI e na área de startups por conta dessa visão disruptiva. Então, tem que quebrar esse paradigma de que a pessoa autista tem limitação, é uma pessoa com deficiência no sentido pejorativo, é uma pessoa com deficiência sim, mas ser uma pessoa com deficiência não é ser inferior, é ter uma barreira que a impede de interagir com a sociedade e que, se superada, permite que a dignidade da pessoa humana se efetive. É diferente do que pensam, né, Eliane? É muita desinformação. É verdade, é muita informação, porque nós lutamos todos os dias por superação, né? Mas falando nisso, doutora Larissa, a rede de cuidados da pessoa com deficiência funciona? Atende às demandas da pessoa com necessidade especial? Olha, Eliane, infelizmente nós sabemos, né, na prática, que a resposta é não. Qualquer outra resposta que não seja o não funciona. Seria uma impropriedade da minha parte. Porque a gente sabe que quando falamos, né, no contexto de rede de apoio à pessoa com deficiência, essa rede, ela de fato tem que existir em todas as esferas, né? A gente fala aí de executivo, legislativo, judiciário e movimentos sociais. Então, trazendo desse pressuposto da rede de apoio como sendo uma interdisciplinariedade ou uma intersetorialidade, né, em relação a isso, a gente sabe que não funciona, né? No judiciário, nós temos aí um avanço legislativo compatível com as políticas internacionais sobre direitos das pessoas com deficiência, mas ela não se efetiva, né? A gente precisa judicializar na maioria das vezes, e até judicializando, infelizmente, né, o sistema judiciário ainda é falho e não consegue garantir alguns direitos que possam possibilitar a saúde integral da pessoa com deficiência. E isso atrapalha muito, né, doutora Isso atrapalha muito, porque assim, vamos pensar, né, enquanto sociedade, se a gente já tem um direito que deveria ser garantido pelo Estado, esse direito não é. E quando eu recorro à via judicial, que já é difícil, Eliane, porque é difícil chegar na via judicial, as defensorias públicas estão sobrecarregadas,
As famílias têm vulnerabilidades econômicas, então é muito complicado Justamente. acessar. Agora, vamos dizer que nós passamos por essa barreira de ter acesso ao direito de peticionar, de direito de ação, de protocolar uma ação. Aí a gente cai na mão de um magistrado que não está afeito à causa, que não sabe, não entende ainda, apesar de não poder alegar, né? Quiçá, um magistrado não vai poder alegar isso, porque nós, enquanto sociedade, não podemos alegar desconhecimento de direitos. Mas a gente sabe ainda que há uma necessidade de capacitação, né? De todo o corpo de serviço do judiciário, né? Promotores, desembargadores. A gente precisa, de fato, trazer aí algumas informações sobre a pessoa com deficiência para se garantir a saúde. Então, por esse aspecto, não, né? No aspecto do legislativo, a gente tem essa característica no Brasil que é muito triste, que para fazer garantir um direito, a gente tem que escrever nos pormenores. É gritante, né, doutora? É um absurdo, porque, gente, aí tem lei para isso. Esses dias eu tive a oportunidade de gravar uma reportagem de um caso muito simples, eu até compartilho aqui. Uma mãe estava com uma criança, uma mãe atípica, com seu filho com TEA, e se direcionou ao banheiro. E ela sofreu retaliação das demais mulheres, porque tinha uma criança no banheiro. Aí vieram me perguntar, tem lei para dizer que a criança pode acompanhar a mãe? Precisa ter? Pior que precisa, Eliane. Porque se não tivermos uma lei escrito, não pode. É triste isso. Triste. É triste. Se não tiver uma lei dizendo a mãe de uma criança com deficiência pode utilizar o banheiro feminino na ausência de um banheiro para a pessoa com deficiência, o banheiro familiar, porque ela é mãe e não vai entrar no masculino, a gente tem que escrever isso. Então, assim, é complicado, porque a gente está com excesso de leis que não se efetivam. E a todo momento, pessoal, vamos fazer mais leis. Nós já temos várias leis, elas não são cumpridas. E quem não cumpre, e eu vou falar isso, gente, é polêmico, mas é importante, quem não cumpre somos nós. Quem não cumpriu a lei foi a mulher, a pessoa que reclamou com esta mãe que ela não poderia entrar nesse banheiro. Quem não cumpre a lei é a pessoa que estaciona na vaga de pessoa com deficiência só um pouquinho. É complicado. Muito. Ainda falta muitas políticas públicas, Nossa. né, doutora Larissa? Sim. Porque é igual você falou, né? Nas vagas de estacionamento, né, da pessoa PCD, mas ninguém quer ter pessoas com deficiência, né? A pessoa não quer ser. Sim. Né? A pessoa não quer. A pessoa quer usar da vaga, mas não quer ser cadeirante. Sim. Não quer ser autista. Sim. Não é verdade? Então, assim, é bem complicado isso, não é verdade? É complicado. Larissa? E assim, é complicado, e foi bom você ter falado nisso, Eliane, que eu vou trazer um ponto aqui que é importante da gente refletir sobre. Falando até, fechando a linha do raciocínio. Em relação ao executivo, também há uma dificuldade, porque aí tem que ter interesse público na criação de políticas públicas em parceria com os movimentos sociais para ouvir de fato a demanda. Quem é que cria a política pública? A pessoa está interessada em criar uma política pública com base em qual informação? Conhece a pessoa com deficiência? Porque tem que conhecer, tem que saber, para poder criar a política pública adequada. Se não criam-se políticas públicas baseadas em opiniões de pessoas que não são pessoas com deficiência, que não convivem nesse meio. Então, como criam políticas públicas sem nos envolver? Cadê as pessoas com deficiência ocupando espaços de fala, falando da deficiência com propriedade, porque a gente fala de pessoas que vivem, que estão no dia a dia, para auxiliar o executivo na construção das políticas públicas. O executivo não faz esse movimento. Então, por óbvio, a política pública não vai ser bem sucedida, porque ela foi criada com base numa abstração, sem ouvir quem vai utilizar. E aí, trazendo esse exemplo, e agora do que você me falou, Eliane, em relação à pessoa com deficiência, as pessoas acham que nós estamos tirando vantagem. É incrível, gente, é incrível o quanto a sociedade tem preconceito conosco. Eu vou dar um exemplo meu. Né? Eu estou aqui falando com vocês, me apresentei no começo, eu sou uma autista nível 2 de suporte. As pessoas não entendem. Não, você não. Como você é grau 2 de suporte? A pessoa grau 2 de suporte, ela não está falando, ela tem uma estereotipia. Que isso, gente? Eu sou uma pessoa nível 2 de suporte tratada. O meu nível de suporte é 2, não é por questão intelectual, são por questões físicas. Eu tenho doença rara, síndrome Ehlers-Danlos, inclusive. Falando aí das doenças raras também que são invisibilizadas, é uma pauta importante, né, da gente abordar aqui. Então, voltando nesse assunto, as pessoas acham, olham e projetam em nós a visão que elas têm de nós. Justamente. E elas acham, você não. Então, nós temos na sociedade, cada uma das pessoas da população se arvorando no direito de juiz de apontar o dedo e dizer, você tem deficiência, você não tem. Ah, não, você não é autista não, que você não tem cara de autista. Como se é uma neurodiversidade? Tem que ter uma cara e tem que ser uma cara feia.
Tem que ser uma cara... Que é isso? Então, assim, enquanto sociedade, a gente precisa, gente, e aqui eu tô falando, né, na condição de, como eu falei, dos cargos que eu ocupo, de ser uma pessoa que atua junto ao executivo, legislativo e judiciário, porque eu sou ativista da causa, né? Atuo para que isso mude. Eu falo dos direitos do autista, não falando em lei, mas falando dos direitos da pessoa autista, né, de ser quem é. Para nossos direitos serem garantidos, inclusive o direito à saúde, nós precisamos usar um banheiro com a mãe quando é uma criança. Nós precisamos poder usar a nossa vaga que o direito nos deu o direito. Nós precisamos garantir que esse cordão, que é o cordão de girassol das deficiências ocultas, ou o cordão de quebra-cabeça, ele seja respeitado pela população. Porque não adianta, Eliane, é muita lei, mas a população não é efetiva. A gente sofre um preconceito absurdo, gente. Não é brincadeira. Vamos cada um fazer sua reflexão sobre a visão da pessoa com deficiência. E fazendo mais uma pergunta para a doutora Larissa. As barreiras comunicacionais com problemas na comunicação com os profissionais de saúde, encontradas 100% dos estudos referentes às dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência auditiva, que impedem de compreender a informação essencial para o seu atendimento? É um problema o acesso da saúde da pessoa com deficiência, doutora? Sim, eu vou até expandir, né? Não vou fazer esse recorte aí de ser barreira comunicacional da pessoa que não fala. Esse conceito de barreira comunicacional é conseguir se comunicar com a pessoa com deficiência. E tem que levar em consideração, como eu falei, Eliane, o contexto daquela pessoa. Então, é uma barreira comunicacional eu não perceber que uma pessoa com deficiência visual, para ter o seu direito à saúde, ela precisa ter uma orientação e uma guiança, digamos assim, dentro da estrutura de saúde, né? Ela é uma barreira comunicacional da pessoa com deficiência auditiva que tem alguém comunicando-se com ela em libras para que ela possa entender o que fazer e qual é o procedimento a ser tomado. Então, e aí trazendo inclusive para o contexto da pessoa autista, as pessoas acham que estão entendendo o que a gente está falando. Só que o autismo, né, e aí já trazendo uma conscientização sobre isso, o autismo ele tem como principal característica da pessoa autista, e aí são características mesmo, o déficit na reciprocidade socioemocional e a literalidade na comunicação. Ué, Larissa, mas eu não estou vendo isso em você. É porque eu sou especialista nisto. Eu me especializo nisto, em me comunicar. Mas não significa que por ter me especializado em comunicação que eu perdi minha literalidade. Eu dificilmente entendo uma piada. Eu só entendo uma piada depois que eu aprendo que ela é uma piada. E aí eu aprendi que ela é uma piada, isso é uma piada. Aí eu consegui entender. Mas antes disso, não. Então, assim, se eu tiver num momento de crise, aí já falando de um dos meus casos e contando, porque eu acho importante a gente dar exemplo quando fala, né? A primeira barreira comunicacional que eu tive foi não saberem que eu era autista, e me julgarem e me derem o meu primeiro diagnóstico, que foi transtorno afetivo bipolar, com base na percepção que tiveram de mim de que eu estava desequilibrada nas emoções, e na verdade não era. Na verdade, era uma crise sensorial que gerava em mim elevação da voz e desequilíbrio emocional, mas por ser mulher, né, por não ter diagnóstico de autismo, tive o meu direito à saúde alijado ainda na fase de não ter diagnóstico, por este motivo, tive o meu direito à saúde negado porque não entenderam o que eu falava, e até hoje não entendem. Muitas vezes, às vezes, não entendem que eu sou uma pessoa autista, né? Então, assim, como é que a gente vai ter os nossos direitos, e aí o direito à saúde da pessoa autista, como é que ela vai ser tratada se as pessoas não conseguirem entender que ela é uma pessoa com deficiência? Como é que uma pessoa com dificuldade, qualquer que seja, vai ter acesso à saúde se não superar as barreiras todas que a impedem de chegar no local em que se presta o que se chama de saúde no nosso país? Então, é complicado. É muito complicado, né, doutora Larissa? Estamos aí, hoje no Pode Sim, a inclusão, doutora Larissa, né? E doutora Larissa, aí falando sobre tudo isso, então ainda tem muito preconceito. Nossa. Não é verdade, doutora Larissa? Ainda tem muito preconceito e com dificuldades, né, com a pessoa com deficiência. Então, esse acesso ao serviço de saúde, então ainda tem muitos problemas, né, doutora Larissa? Nossa, e aí naquela linha do que a gente estava falando. Gente, o problema é gigantesco. A gente está vendo só a ponta do iceberg, Eliane, é só a ponta do iceberg. Porque eu já falei para vocês na questão de executivo, legislativo e judiciário, que a gente tem a dificuldade. Já falamos um pouco sobre a população, a questão da conscientização. E agora, mais ainda, trazendo a perspectiva da pessoa com deficiência, olha como é para nós, cada um dentro do seu contexto. É muito complicado, gente, é uma luta diária. E detalhe, é uma luta que nós não queremos lutar.
O nosso objetivo não era vir para esse mundo para passar a vida lutando contra barreiras capacitistas que colocam sobre nós e que nos impedem de ser uma pessoa com as nossas características, de sermos quem nós seres... somos, né? Cada um com a sua singularidade, cada um com as suas características. Tem pessoas que têm características que se enquadram num rol que a legislação definiu como pessoas com deficiência, né? Mas a gente tem ainda que evoluir esse conceito, porque esse conceito ainda é muito capacitista. Inclusive, né, enquanto movimento social, estamos começando, né, a mobilizar diversas instâncias aí dos movimentos sociais de vários aspectos de pessoas com deficiência, para a gente, de fato, começar a trabalhar na conscientização sobre o quão capacitista é a nossa visão da pessoa com deficiência. Isso é construído desde a escola. A visão que a gente tem da pessoa com deficiência é uma visão muito pejorativa. E enquanto assim for, não tem direito à saúde. Ou acham, né? E aí eu faço esse questionamento a quem estiver ouvindo. Vocês acham que, de fato, nós podemos ter direitos assegurados se nós formos julgados o tempo inteiro como inferiores? Ou se nós formos invalidados no diagnóstico quando a gente consegue superar as barreiras, então agora você não é mais pessoa com deficiência, porque agora você fez tem uma tecnologia assistiva, não tem mais a deficiência. Ou você está tratada hoje e hoje você não está com deficiência. Então, no contexto do autismo, né, Eliane, você sabe disso, até pela sua maternidade atípica e sua luta na causa, cada dia é um flash. A gente não sabe como vamos acordar. Né? Uma superação todos os dias. E aí é um conceito importante da gente falar, gente, quando a gente fala de saúde integral. A saúde é um estado a ser mantido. E é um estado a ser mantido. Então, não tem um direito à saúde que me garanta que eu vou ter saúde se eu não tiver acesso àquela ferramenta no momento em que eu precisar. Hoje, agora, Eliane, eu não estou precisando, você não está precisando, porque que bom que nós podemos estar ocupando esse lugar. Mas amanhã tudo pode mudar. Inclusive, amanhã, quem hoje é uma pessoa considerada normal, normotípica, amanhã pode ser uma pessoa em estado de deficiência, porque o estado de deficiência, ele pode ser genético, ele pode ser ambiental e ele pode ser adquirido a qualquer momento. Quantas pessoas, somente na vida, ao final da vida, se deparam com estados de deficiência? Então, a gente precisa mesmo, sabe? É um movimento que eu acho que a sociedade precisa fazer, da gente, de fato, entender melhor esse conceito e evoluí-lo também. Porque talvez o problema está no conceito, não sei, né? Verdade. Não, vamos ver como vai ser. Gente, mas esse bate-papo tá bom demais, não tá? Acompanha a gente na rádio e nas nossas redes sociais, né, no YouTube, porque falar de inclusão tem que estar com você. E hoje o nosso bate-papo tá muito interessante, né? Falar da saúde da pessoa, PCD, né? Que é tão importante, né? Esses assuntos a gente debater, porque a saúde é o princípio de tudo, né? Para cuidar de uma pessoa com deficiência, né, PCD. Mas, doutora Larissa, fala uma palavra aí de motivação para essas famílias que estão aí te assistindo agora, ouvindo. Fala aí pra gente, doutora Larissa. Olha, gente, agora falando para nossa comunidade, né, eu sei das dificuldades que nós, pessoas com deficiência, cada um com as suas questões, enfrentamos. Eu imagino a quantidade de pessoas que sequer tiveram acesso a saber que tem algum estado de deficiência no contexto da pessoa autista, né, ou em qualquer outro contexto de neurodivergência. Eu imagino, nem consigo imaginar, mas eu sei que existe essa dor, né, de não ter acesso a nada, à saúde, viver subjugado nesse preconceito. As mães que estão em casa, ó, mês das mães, minha gratidão a vocês, né, que eu sei da luta solitária de todos os dias que vocês não queriam lutar, mas precisam em prol da vida de vocês e dos seus filhos. E o que eu deixo de motivação é o seguinte: infelizmente a gente trouxe todo esse cenário que foi trazido aqui, que não é legal, e a gente tem que falar disso, né, dessa dor do que a gente enfrenta hoje, desse câncer social, que é a visão que se tem da pessoa com deficiência, mas é importante dizer também que estamos andando. Nós estamos caminhando. Esses movimentos que a gente faz, a existência do Pode Sim Inclusão, a existência desses momentos, nós estamos nos mobilizando, enquanto sociedade, para ocupar os nossos espaços. Então, eu peço para que todas as pessoas com deficiência que estão ouvindo esse podcast, que tiverem contato com esse conteúdo, para que tentem se mobilizar dentro do possível, né? Que não fiquem na condição de só receber. Eu sei que, dependendo da condição, a pessoa não tem como fazer nada naquele momento. E nosso papel é garantir, pelo menos, que o direito à saúde seja assegurado. Mas, a partir do momento em que nós conseguirmos, né, enquanto sociedade, evoluir
para esse aspecto da pessoa com deficiência de fato conseguir interagir socialmente, ocupar seu papel, que nós venhamos ocupar o nosso papel na sociedade. E é o papel de protagonismo. Nós não somos vítimas, né? Nós não somos inferiores, nós não somos incapazes. Nós vamos lutar doamente para que os nossos direitos sejam garantidos, direitos de sermos e existirmos com as nossas condições na sociedade. Então, a gente está fazendo um movimento. Hoje estou aqui, até falei com a Eliane, né, que eu passei a semana passada toda doente, sem conseguir sair, mas hoje eu estou aqui. Estando aqui hoje, estou gravando esse podcast. Pode ser que amanhã eu não esteja, que outra pessoa esteja, outras várias vão estar aqui, mas o importante é que a gente ocupe os espaços. Nós temos que garantir que as pessoas escutem de deficiência só ouvindo de nós, e não de projeções que fazem de nós. Conto com vocês, viu, gente? A luta é grande, mas nós somos muitos e nós não estamos sós. Não é verdade? E nós vamos falar agora dos convênios de saúde, né? Que é necessário, né? As terapias das pessoas, PCD, porque não pode deixar de continuar, né? Fazer a sua continuidade do seu tratamento, que é importante as terapias de uma pessoa PCD, não é verdade, doutora Larissa? Sim, sim. Quando a gente fala em direito à saúde, né? Agora a gente precisa falar de se de fato como a gente pode efetivar esse direito. E a gente tem via SUS, né? Que infelizmente aqui no Distrito Federal nós temos uma realidade, né? Que é triste, mas precisa ser dita. Para eu ter direito de ser uma pessoa com deficiência, eu preciso ter o diagnóstico, eu preciso de uma burocracia, eu preciso de passar por um rito, né, para dizer que eu sou pessoa com deficiência. Eu preciso de laudo, eu preciso de exame. E, infelizmente, a gente não tem aqui no DF uma rede que, de fato, permita a pessoa ser considerada pessoa com deficiência. No contexto do autismo é ainda pior, né? Porque a gente tem uma fila de 10 mil pessoas aguardando 8 anos de espera no Distrito Federal para ter acesso a uma avaliação neuropsicológica. Entende o tanto de momentos de desenvolvimento dessas pessoas que foram perdidos? Enquanto elas estão na fila, elas não são pessoas com deficiência. Elas estão num limbo chamado em diagnóstico, hipótese diagnóstica. E falando sobre laudo, né, dessa importância das pessoas ter laudo precoce, porque é bom para nossas crianças PCD ter o seu laudo precoce para a escola, para a creche, para ter uma qualidade de vida melhor para essas crianças. Porque muitas pessoas começam ali na creche sem laudo, aí as pessoas não entendem como tratar aquela pessoa naquele momento ali, né? Que muitas das vezes se desorganiza mentalmente. Então, é muito importante esses laudos, não é verdade, doutora Larissa? Sim. Gente, eu até conversei isso hoje, chegando aqui, eu sempre falo sobre isso. Deveria ser uma política pública ligada a todos os direitos, que todas as pessoas tivessem direito a uma avaliação biopsicossocial quando entrassem na idade escolar ou nos primeiros anos, que a saúde possibilitasse a saúde integral, é entender de fato quem são essas pessoas no começo da vida. Tem limitações? Quais são? Porque se a gente age precocemente, a gente não fica remediando, a gente previne. E o objetivo da saúde é prevenir e não remediar. Isso é saúde integral. Né? Justamente. E agora a gente tem uma outra questão. Além disso não existir, a gente não tem uma rede que quando olha as barreiras, né? Olha as barreiras. Não tem direito ao diagnóstico, mas não consegue o direito ao diagnóstico. Quase ninguém consegue, né? A gente tem aí pela via pública que no DF tá muito difícil. A maioria das mães fazem um esforço absurdo, vaquinha, para ir para a rede particular, fazer particular esses relatórios. E caro. Caríssimo, é caríssimo. O relatório é caríssimo. Caríssimo, ou seja, já tem uma barreira aí de recurso financeiro, que é complicado e que já muita gente não supera esse teto de vidro. Agora, vamos dizer que a pessoa teve acesso ao diagnóstico. E aí, vai buscar terapia na rede pública, não consegue ter atendimento. Aí a família se organiza, cotiza, né? Corre atrás, a mãe trabalha, o pai trabalha quando tem pai, ou a comunidade auxilia, e aí vai para o plano de saúde, né? E aí no plano de saúde, essa criança começa a ter não garantidos os seus direitos. A gente tem uma realidade aqui que surgiu, a notícia está na mídia no momento aqui, que a AMIL descredenciou muitas crianças porque disseram que não querem mais, não tem viabilidade econômico-financeira. Gente, o nosso país não pode ser movido pelo interesse da empresa que opera o plano de saúde. A gente está falando de empresas que não podem trabalhar com saúde da seguinte forma, Eliane.
Enquanto essa pessoa me pagar mais do que ela gasta, eu tenho ela no plano. A partir do momento em que ela precisar de suporte, ou que ela receber um diagnóstico, eu vou tirá-la do plano para manter o equilíbrio econômico-financeiro. Que é isso? Que é isso? E o nosso pacto social não é assim que funcionam as coisas. Então, eu queria até registrar que eu fiquei muito indignada. É uma indignação pessoal, e eu falo por muitos, tá? Que não puderam estar aqui para falar. Que é um absurdo. E eu espero que o judiciário reveja isso com urgência, porque o direito à saúde é mais importante do que o direito ao lucro da empresa que presta o serviço. Descredenciar pessoas autistas, deixá-las sem o direito à saúde, isso é crime. A AMIL deveria responder por crime contra a pessoa com deficiência, Eliane. Não é assim que as coisas funcionam. Enquanto elas funcionarem assim, nós, enquanto sociedade, estamos falidos. E também nós temos que falar também do terceiro setor, né? Dessas pessoas que não têm convênio, né, de saúde, que precisa das suas terapias, né, para se organizar mentalmente. Nossas crianças autistas, igual no Instituto Você Nunca Andará Sozinhos, que são crianças vulneráveis, que vêm do terceiro setor com muitas dificuldades, né, para lidar com o autismo e com todas as dificuldades que se tem, né, doutora Larissa? Então, assim, é um contexto geral que nós estamos gritante na questão da saúde da pessoa com deficiência no Distrito Federal. Sim, e aí esse é o ponto que a gente complementa agora. Então, vamos lá, Eliane. Via Sistema Único de Saúde, o direito à saúde não é garantido. Via plano de saúde, a partir do momento em que se consegue o direito ao diagnóstico, você tira essa pessoa do direito à saúde porque ela é cara para o plano de saúde. E aí você vai, então, para uma terceira via, que é o terceiro setor, que se organiza e presta serviço à comunidade, e aí também não tem liberação de recurso adequada para manutenção. Então fica com a instabilidade do serviço, né? Necessitando de doações, necessitando enfim, não tem segurança. As mães não sabem se elas vão poder contar com aquele serviço amanhã, porque não tem garantia de que os repasses sejam feitos adequadamente, para as instituições corretas. Então, gente, é caótica a situação. É importante a gente dizer isso, né? Não no sentido de nos desesperarmos, porque o desespero não resolve nada. Mas é importante sabermos, enquanto sociedade, que é caótica a situação do direito à saúde da pessoa com deficiência. Se é caótica no Brasil a situação da saúde pós-pandemia, das pessoas normotípicas, que são as pessoas, né, que de fato não enfrentam estados de deficiência, se já é caótico para essas pessoas, que dirá para nós, Eliane? Para nós é impossível. É impossível, eu falo, eu estou aqui ocupando esse espaço porque eu sou o quê? Uma em 1 milhão que teve acesso à terapia, e tem que ser assim? Não tem. Todos nós temos que ter acesso à nossa saúde. Nós, enquanto sociedade, estamos adoecidos. Nós estamos adoecidos em diversos aspectos. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar também da saúde mental dos cuidadores da rede de apoio. Nós, enquanto sociedade, precisamos garantir que essas mães que lidam com toda a frustração e com toda a consequência do direito à saúde dos seus filhos terem sido negados, que essas mães também tenham suporte psicológico. Ou será que a sociedade entende que essas mães não sofrem? E elas têm que sofrer sozinhas, sem amparo? Porque seus filhos não têm terapia? Então, assim, tem uma série de questões que a gente precisa levantar. Esses assuntos são complexos, são difíceis, mas eles precisam ser falados. Eles precisam ser falados para que alguém mude. Com certeza, porque as mães também acabam adoecendo mentalmente, né? Porque essa busca para o seu filho envolve toda a família, não é verdade, doutora Larissa? Então, as mães também precisam ser cuidadas, porque não é fácil lidar com a deficiência. A gente luta todos os dias por superação. E é isso que nós hoje estamos aqui nesse bate-papo bem legal com a doutora Larissa, uma pessoa com deficiência, autista. Né, doutora Larissa, muito obrigado novamente pela sua participação no programa Pode Sim da Inclusão. Eu que agradeço, né? Agradeço a você principalmente por ter me chamado e poder trazer aqui, né, uma pessoa autista falando da causa autista e da causa da pessoa com deficiência. Isso é muito importante, ocupar o local de fala. Quem de fato tem o que dizer a respeito, apesar da sua experiência e não do que leu, né? Isso é importante. Agradeço a oportunidade, né, que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que fomentou esse projeto junto com a instituição, né, o Instituto Você Nunca Andará Sozinho, que criaram esse projeto, criaram esse momento para que a gente traga luz sobre questões que, de fato, precisam ser debatidas. E, assim, eu espero, né, como conclusão de tudo que a gente levantou hoje, eu sou uma esperançosa, né, sempre fui.
É característica minha, eu sempre acho que as coisas vão ser melhores, eu tenho muita fé num futuro melhor. Então, assim, eu espero que em algum momento, no futuro próximo, nós possamos estar aqui para trazer uma outra história acerca do direito à saúde. Então, os meus votos é que a gente possa ter a oportunidade de, em algum momento no futuro, gravar este programa novamente, falando das evoluções, que existe uma política pública de diagnóstico, que algo mudou, e que a gente possa trazer notícias positivas, né? É isso que a gente quer trazer no futuro. E para isso estamos aqui. Muito obrigada e conte comigo sempre. E conte com a gente, e acompanha a gente nas nossas redes sociais e na rádio. Pode sim da inclusão. Conto com você.